Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. A nossa revisão de hoje ela está intitulada como reações de síntese ou adição e reações de análise ou decomposição. Mas que tipo de reações são essas? Bom, nós estaremos, recapitulando, e para que a gente chegue até esses tipos de reação, nós precisamos relembrar o que é uma reação química, ou seja, qual o seu princípio básico. Por volta de 1808, surgiu o primeiro modelo atômico, proposto por John Dalton, que, além de definir o átomo como uma esfera maciça, que ficou conhecido por bola de bilhar, também definiu o que é uma reação química. Bom, pessoal, aqui nós temos uma imagem onde ela mostra o modelo de Dalton. E para Dalton, reação química ela é uma reorganização dos átomos. E assim ele validava as leis ponderais de Lavoisier e Proust, que vocês já devem ter visto esse assunto. Porém, hoje nós sabemos que reação química é mais que apenas uma reorganização. E nós podemos definir da seguinte forma: as reações químicas elas são processos que transformam uma ou mais substâncias, chamadas reagentes, em outras substâncias chamadas produtos. Ou seja, ele é o processo de formação de novas substâncias, promovendo mudanças na estrutura da matéria. Sempre que houver uma reação química, as propriedades das substâncias elas vão mudar, pois não há duas substâncias diferentes, com todas as propriedades iguais. Vejamos aqui um exemplo. Vamos considerar uma lata de ferro que é deixada por alguns dias ao ar livre. Com o tempo, ela começa a enferrujar. Nesse caso, não foram alteradas apenas as características físicas do material, mas sim as químicas, pois a ferrugem ela é uma nova substância que é formada e que possui propriedades bem diferentes das do ferro que constituía originalmente a lata. Vale ressaltar também que as reações químicas elas são representadas por uma equação química, que é a forma de se descrever como uma reação ela ocorreu. Os reagentes eles são mostrados no lado esquerdo da equação e os produtos no lado direito. Vejamos aqui a representação de uma reação química. Na primeira imagem, nós podemos ver uma equação genérica para representar, onde eu tenho A mais B que forma C mais D, uma substância diferente da primeira. E aqui embaixo eu tenho uma reação química, onde os reagentes são o sódio e a água, pois eles são as substâncias inicialmente presentes no sistema e que vão se transformar em outras, ou seja, vão ser gastos, consumidos ou eliminados. E depois da seta eu tenho o hidróxido de sódio mais o hidrogênio, que são os produtos, que são as novas substâncias produzidas após a transformação dos reagentes. Vejamos aqui outros exemplos. Aqui na primeira reação eu tenho ácido clorídrico e hidróxido de sódio como reagentes, e eles vão formar uma nova substância, que é o cloreto de sódio com a água, que eu chamo de produto. Essa reação aí mostra a formação do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Na segunda reação, eu tenho o ferro, o oxigênio e a água, que são os reagentes e que vão formar o hidróxido de ferro 2, o hidróxido ferroso. Essa reação mostra a formação da ferrugem. Bom, pessoal, aqui nesse slide é só para demonstrar o que já vimos, que é a simbologia nas reações. Os símbolos, eles são nossa linguagem e uma reação química, eles podem ser representados dessa maneira. Temos aqui o elemento prata reagindo com oxigênio e formando óxido de prata.
E é muito importante sabermos o significado desses símbolos. E nas reações químicas, né, devemos conhecer os elementos químicos, a quantidade de produto que está reagindo, balancear a equação corretamente e saber em qual estado físico o composto está, se é líquido, sólido, gasoso, entre outros. Não vamos nos aprofundar muito nesses itens, porque vocês terão uma revisão desse conteúdo em outro momento. Agora nós vamos falar sobre os diferentes tipos de reações químicas, uma maneira simples de classificá-las conforme as características que têm em comum. Que na química inorgânica nós podemos classificar as reações em 4 tipos diferentes: reações de síntese ou adição, reações de análise ou decomposição, reações de deslocamento ou simples troca e reações de dupla troca. Lembrando que nesta revisão nós iremos falar sobre, as reações de síntese ou adição e reações de análise ou decomposição. As reações de síntese ou adição são aquelas, onde substâncias se juntam formando uma única substância. Ou seja, são aquelas em que os reagentes se adicionam e se juntam para formar um novo composto. Ocorre quando 2 ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância um pouco mais complexa. Elas ainda estão subclassificadas como síntese total, que é quando os reagentes são apenas substâncias simples e formam um único elemento. Vejamos aqui um exemplo. Aqui na primeira reação eu tenho o carbono e o oxigênio, que são substâncias simples e que formam um único elemento, que é o dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico. E na segunda reação nós temos o magnésio e o oxigênio, que são substâncias simples e que formam um único elemento, que é o óxido de magnésio. A outra subclassificação é a síntese parcial, que é quando pelo menos um dos reagentes é uma substância composta, ou seja, formada por mais de um elemento. Vejamos aqui, uns exemplos. Temos aqui o óxido de cálcio com água, que são substâncias compostas, e produz o hidróxido de cálcio, que é formado por mais de um elemento. Na segunda reação, nós temos o ácido clorídrico e a amônia, que são substâncias compostas e produzem o cloreto de amônio, que é formado por mais de um elemento. Vejamos aqui as reações de análise ou decomposição, que ocorre quando uma substância divide-se em 2 ou mais substâncias ou estruturas mais simples. Ou seja, são aquelas onde a substância se divide em outras. Vejamos aqui embaixo a reação genérica, onde eu tenho uma única substância que se divide em 2, formando aqui B mais C. Algumas reações de decomposição, elas recebem um nome especial, como pirólise, fotólise e eletrólise. A pirólise ela ocorre quando a reação acontece pelo fornecimento de calor. Vejamos aqui a decomposição do nitrato de cobre. O calor ele é representado por esse símbolo chamado delta, que está em cima da seta. E aqui nós podemos ver a formação do óxido de cobre, dióxido de nitrogênio e oxigênio. A fotólise ela ocorre quando a decomposição ela acontece pela incidência de luz e ela é representada por esse símbolo chamado lambda, que está em cima da seta. Aqui nós temos a decomposição do peróxido de hidrogênio, que pela incidência de luz forma água e oxigênio. A eletrólise ela ocorre quando a reação acontece pela presença de eletricidade e é representado pelo símbolo aí para demonstrar que a reação está ocorrendo por meio de uma condução elétrica.
Aqui nós temos a decomposição da água por eletricidade, que ela forma o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Agora nós vamos praticar. A questão aqui pede, né, para eu identificar se as reações abaixo, elas são de síntese, né, ou adição, ou se elas são de decomposição ou análise. Tenhamos aqui a primeira reação e a segunda reação. Bom, pessoal, pelo que vimos, as reações de síntese, ela ocorre quando duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância. Então, eu vejo aqui que na primeira reação, eu tenho duas substâncias que reagem e produzem uma única substância mais complexa. Então, eu percebo que essa reação é de síntese, né, ou adição. E ela é uma síntese total ou ela é uma síntese parcial? Ela seria uma síntese parcial, pois um dos reagentes é uma substância composta, ou seja, né, formada por mais de um elemento, que no caso aí seria o dióxido de enxofre. Na segunda reação, nós temos uma reação de decomposição, onde uma única substância ela está produzindo duas ou mais substâncias. Temos aí o bromato de potássio, né, que forma o brometo de potássio e o gás oxigênio. Antigamente, pessoal, era muito comum na panificação adicionar o bromato de potássio, né, que é a farinha de trigo, para que o pão ele ficasse mais, né, fofinho. Quando a massa do pão é levada ao forno, o aumento da temperatura ela provoca a reação de decomposição do bromato de potássio, com a formação de brometo de potássio e gás oxigênio, o que provoca a expansão do pão. E aqui nós temos, né, a resposta, a resolução, que a primeira reação ela é de síntese ou adição, e é uma síntese parcial, nós explicamos o motivo, e a segunda reação é uma reação de análise ou decomposição. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido recapitular o assunto, né, de síntese de adição e síntese de decomposição, como é que ocorrem essas reações. E qualquer dúvida, nós estaremos à disposição no grupo do WhatsApp. Até a próxima aula.